Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo das nossas formações. Hoje, dando continuidade às formações sobre liturgia, iremos abordar sobre o ano litúrgico. Hoje temos uma presença especial de Thelma, que há muito tempo não participava conosco, e hoje ela vem nos ajudar nessa formação. Olá, que possamos nesse estudo de hoje, onde nós iremos abordar, como o Felipe já falou, o ano litúrgico, onde iremos tratar um pouco sobre os tempos que são celebrados dentro da nossa igreja. Então, sobre esse período, onde nós temos como os feitos salvíficos que são esperados por Deus. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos justamente compreender cada tempo que é apresentado dentro da nossa igreja. Como é que é analisado e estudado esse ano litúrgico. E para iniciar, nós vamos iniciar com a seguinte pergunta: o que é o ano litúrgico? Já para que a gente vá meditando sobre o seu significado e termos uma compreensão melhor de tudo que vamos viver na formação de hoje. Como nossa vida ela é composta de ciclos, de ciclos e etapas, A gente nasce, cresce, se reproduz, como diz a ciência, e chegamos ao final da nossa vida com a morte. E aí nossos filhos nascem, vão crescendo, se reproduzindo também, depois morrendo. E através desse ciclo de cada vida é que é construída a vida como um todo. E assim a nossa igreja também usa de ciclos, períodos anuais também, para nos introduzir nos mistérios da vida de Cristo e assim poder vivenciarmos hoje aquilo que as comunidades cristãs do tempo de Jesus viveram com Ele. Nós sabemos que Jesus é o Senhor do tempo, Ele está presente em todo o tempo. É o presente e o fim. Então, nós não tivemos a oportunidade de conviver com Jesus Cristo de corpo e alma naquele momento, há 2000 anos atrás, quando Ele encarnou no seio da Virgem Maria e veio ao nosso mundo, em corpo e espírito. Então, como hoje sabemos que Jesus partiu para o céu, mas mesmo assim Ele permanece conosco, e a partir daí estamos nesta caminhada de santidade, com a ajuda do seu Espírito Santo, dentro da igreja, a igreja, na sua pedagogia salvífica, nos introduz dentro de um ciclo chamado ano litúrgico, que é vivido a partir das leituras do Evangelho e que faz com que nós, fiéis, mergulhamos nesses mistérios da vida de Cristo. Mistérios esses que são de ordem cronológica, desde o seu nascimento, a sua vida comum na comunidade, nos seus momentos em que realizou milagres, na sua morte, na sua ressurreição e a sua ascensão no céu. Então a igreja, com a sua pedagogia através da Santa Liturgia Católica, nos introduz nesse mistério durante esse ciclo, que para nós é análogo a um calendário que não é o mesmo do calendário civil que vivemos. Nós adotamos um calendário civil para contar o tempo e a nossa Igreja Católica adota um calendário próprio que conta o tempo, mas não um tempo cronológico, porque ele se repete em vários ciclos, e através das celebrações dentro desses ciclos nós vivenciamos os mistérios de Jesus. Esse círculo, nós temos o conhecimento, de acordo com as leituras, as passagens bíblicas e com o catecismo da Igreja Católica, que ele se inicia sempre no primeiro domingo do Advento, encerrando-se no sábado da 34ª semana do tempo comum. Domingo, nós estaremos dando início ao tempo do Advento, o tempo no qual nos preparamos para esperar o nascimento de Cristo. Nós sabemos que o tempo do Advento, ele nos prepara justamente para recebermos o nosso menino Jesus, o nosso Cristo Rei.
E essas celebrações do ano litúrgico, né, eles simbolizam de forma absoluta todo o amor de Deus por nós, onde Ele nos mostra, através lá da passagem bíblica de 2 Coríntios, que o ano litúrgico é um tempo de graça, é um tempo de salvação. Então nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre esses períodos, sobre o tempo do advento, sobre o tempo comum, né? Sobre a ressurreição do próprio Cristo. E dando continuidade, né, nós sabemos que o ano litúrgico ele tem como centro o mistério pascual de Cristo. Todo ano litúrgico ele é um dinamismo de salvação, onde Deus opera através de Jesus Cristo no Espírito Santo, né, onde nós devemos viver a realidade em nossa vida. Por isso que os tempos litúrgicos eles estão todos de acordo com as passagens bíblicas, porque é onde nós aprendemos a viver o que Cristo viveu, a viver tudo aquilo que foi vivido por Cristo e pelos seus discípulos. Como o Tama falou, né, o ano litúrgico inicia-se no tempo do Advento e finaliza-se com a festa de Cristo Rei do Universo, que é a festa que nós celebramos domingo passado, né? E aí, fazendo uma analogia com o calendário nosso civil, que usamos no dia a dia para nossas atividades, né? O calendário civil começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. E aí, nós temos esse calendário que da igreja para celebrarmos os mistérios, né? E esse calendário surgiu a partir da celebração do Dia do Senhor, quando aos domingos toda a Assembleia dos fiéis católicos se reúne em torno da Santa Eucaristia, que é o centro da vida cristã, e aí, a partir dessa celebração, a qual na Santa Eucaristia também nós debruçamos acima de uma passagem do Evangelho, daí foi instituído o tempo litúrgico. Tempo em que é formado de 3 anos, né? Temos o ano A, o ano B e o ano C. Quando acaba o ano C, esse ciclo se renova, começando novamente do ano A. E a cada ano temos como base nas leituras do Evangelho do domingo, que é o dia do Senhor, e é o centro do ano litúrgico, né? A celebração dominical, um dos evangelhos sinóticos, começando pelo Evangelho de Mateus, o ano A. No ano B, o Evangelho de Lucas e no ano C, o Evangelho de Marcos. E assim, nós fazemos um mergulho em toda a história de Jesus Cristo, em toda a sua ação de amor na nossa vida, passando por todos os evangelhos. E aí pergunta-se, e o Evangelho de João? O Evangelho de João não tem um ano próprio, porque o Evangelho de João é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. E aí, alguns períodos do ano, usa-se os evangelhos de São João, que é, no caso, alguns períodos do Natal, no período da Páscoa, principalmente, são utilizados passagens do Evangelho de João. E aí, no domingo também, né, todas as celebrações eucarísticas, é proferida também uma leitura do Antigo Testamento e Ano Novo. E assim, quando percorremos todos os 3 anos litúrgicos, fazemos um mergulho em toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento, onde Deus prepara o povo para a vinda do seu Filho Jesus, até o momento em que esse Filho vem ao nosso meio, ao nosso encontro, e nos revela todos os mistérios do Pai, até o momento em que Ele sobe ao céu, manda o seu Espírito Santo e nos deixa conduzir como igreja, seu corpo místico, através do seu Espírito Santo. E assim nós vivemos todo esse mistério através da liturgia e das leituras bíblicas que narram e traz para nós a mensagem de salvação enviada por Deus através de seu Filho Jesus.
como o Felipe falou, é justamente sobre a divisão do ano litúrgico, né? Onde ele nos fala que esse ciclo ele se divide em dois grandes momentos, que é o ciclo do Natal, no qual celebramos a encarnação do Filho de Deus, e o ciclo da Páscoa, que celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, como também a sua ascensão ao céu e a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, na grande solenidade de Pentecostes, numa solenidade onde nós vivemos a unção do Espírito Santo, onde o Cristo nos ensina a nos abrirmos para receber o Espírito Santo no meio de nós. E o ciclo do Natal, ele se inicia-se no primeiro domingo do Advento, que é o que nós iremos estar vivendo a partir de domingo. E se encerra na festa do batismo do Senhor, né, que tendo o seu centro, isto é, uma culminância da solenidade do Natal. Por isso que nós vamos viver o Advento e nós vamos viver as festividades do Natal, onde aí nós teremos a oitava de Natal, são vários dias, é um ciclo longo, né, um período onde nós realmente vamos estar celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ciclo, ele vai até chegar ao período do ciclo da Páscoa, onde nós vamos vivenciar o ciclo pascual a partir do início da quarta-feira de cinza, né? Onde esse início também vai nos levar a viver a quaresma, a viver um período de reflexão, um período onde nós devemos buscar viver principalmente a oração ainda mais fortalecida, porque é um período onde a gente deve refletir sobre tudo o que o nosso Senhor viveu, sobre tudo o que Cristo viveu e o que Ele deixou para que nós aprendêssemos e compreendêssemos o seu verdadeiro amor. Entre esses dois grandes ciclos, o ciclo do Natal e da Páscoa, quando a gente termina o do Natal, inicia-se um período chamado de tempo comum, né? A primeira parte do tempo comum, que aí, depois da culminância do batismo de nosso Senhor Jesus, aí vivemos um pequeno tempo, uma pequena parte do tempo comum em que já começa as leituras trazer um pouco da vida pública de Jesus. E aí iniciemos o outro grande ciclo, como o Thelma já falou, o ciclo da Páscoa. Que assim como o ciclo do Natal, temos um tempo de preparação anterior para viver esse momento. São dois grandes momentos da vida cristã. A vinda de Jesus e a sua morte e ressurreição. Para a vinda dele, nós nos preparamos durante 4 semanas no Advento, que posteriormente, né, já adiantando, teremos uma formação mais específica acerca do tempo do Advento. E aí, quando iniciamos o ciclo da Páscoa, também temos um período de preparação que é a Quaresma. A Quaresma nos prepara para o grande ápice da vida cristã, da vida litúrgica da nossa Igreja Católica, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aí passamos um período de 40 dias nos preparando para esse grande momento. E esses momentos que para nós, né, nos faz memória àqueles acontecimentos quando Jesus esteve de carne e osso junto com a humanidade, mas não apenas para lembrarmos uma simples lembrança, mas a Eucaristia que celebramos nos coloca naquele mesmo sentimento, naquele mesmo espírito que os discípulos viveram, que a comunidade viveu quando estava com Jesus. Porque Jesus não é algo do passado. Jesus é sempre presente. A Sagrada Eucaristia sempre atualiza para nós todos os mistérios de Cristo na nossa vida. Então nós vivemos a cada dia todo esse mistério, e em cada celebração eucarística, todo esse mistério de Cristo em um único momento. Então, quando celebramos a Eucaristia, que celebramos o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo num único momento. E aí somos introduzidos nesse mesmo mistério, sempre, desde quando Jesus partiu para o céu até hoje, até um dia realizarmos o banquete definitivo no céu. Enquanto não chega esse dia, o fim do tempo
não é definido, não chega esse momento, nós vamos atualizando e vivendo novamente esses mistérios atualizados pela Sagrada Eucaristia e ajudados pedagogicamente pelo ano litúrgico que a Igreja coloca para nós através das celebrações, através de símbolos, através de gestos concretos a cada dia de nossa vida. E após esse período que nós chamamos de tempos privilegiados, né, que é o Advento, a oitava de Natal, a Quaresma, a oitava de Páscoa, nós vivenciamos também dentro da Igreja, né, o Santoral, que são as celebrações de um ciclo anual, onde o próprio Cristo nos ensina que a Igreja deve venerar de forma particular o amor à bem-aventurada Mãe de Deus. Onde nós vivenciamos, onde aqui no Catecismo da Igreja ele nos fala que Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu Filho. Em Maria, a Igreja admira e exalta os mais excelentes frutos da redenção e a contempla com alegria, como puríssima imagem do que ela própria anseia e espera ser na sua totalidade. Então é um período em que nós celebramos a Virgem Maria e também fazemos memória aos mártires e aos outros santos, né? Os santos que são proclamados através do mistério pascual. Aqueles que sofreram, como o próprio Cristo sofreu. Aqueles que se doaram à Igreja, que se dedicaram a ela, né? Como os mártires. Então, é um período também onde nós devemos orar, rezar, buscar viver e conhecer a vida desses santos. Nós devemos conhecer a vida de Nossa Senhora, a vida da Virgem Maria e também devemos conhecer a vida dos nossos santos. Esses santos que estão ali em formas de imagem dentro da nossa igreja, mas que eles têm um significado muito forte na vida do próprio Cristo Jesus, porque eles estão ali porque são frutos colhidos por Cristo. E é um período onde esse período do santorial é a resposta solene da Igreja ao convite de Deus para a santidade. Por isso que é necessário que conheçamos as histórias dos nossos santos, que a gente possa conhecer, saber realmente o porquê daquela celebração. E aí, esse santoral, ou tempo próprio dos santos, é celebrado no intermeio dessas grandes solenidades em que celebramos particularmente os mistérios de Cristo. E aí, quando terminamos o ciclo da Páscoa, começamos novamente o tempo comum na sua segunda parte, para quando acabar esse tempo comum, que se encerra, o último domingo do tempo comum é a celebração de Cristo Rei do Universo, se começa novamente um novo ciclo e parte para outro ano. E nesse entremeio, principalmente durante o tempo comum, é que é dedicado às festas ou à memória dos santos e dos mártires. E aí, a Igreja, né, formulou ritos próprios para essas celebrações. A cada dia da semana, celebramos-se a memória de um santo, né, com uma liturgia própria, com orações próprias e fazendo memória realmente à vida e o testemunho que esse santo deixou para cada um de nós. Aí, no Catecismo da Igreja, no número 1163, ele diz o seguinte: em cada semana, no dia que ela passou a chamar Dia do Senhor, recorda a ressurreição do Senhor, celebrando uma vez por ano, juntamente com sua sagrada paixão na solenidade máxima da Páscoa. Ela desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano, recordando assim os mistérios da redenção. Franqueia aos fiéis as riquezas das virtudes e dos méritos de seu Senhor, de maneira a torná-los como que presentes o tempo todo, para que os fiéis entrem em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação.
E assim, nós recebemos todas as graças advindas de Jesus através da nossa celebração, ajudadas através da Santa Liturgia da Igreja. E aí nós vemos, né, que o ápice e o centro de todo o ano litúrgico é a Páscoa de Jesus, que um dia celebraremos a Páscoa definitiva quando ele voltar pela sua segunda vez. E aí não mais precisamos celebrar dessa forma, porque viveremos uma eterna celebração junto dele, dos santos, de Nossa Senhora e de nosso Pai Celeste. E como já foi dito, o domingo, né, que é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica. Então, quando nós meditamos o Cristo, as maravilhas que foram operadas neste dia de domingo, que é a ressurreição, dizemos que bendito é o dia do domingo, pois foi nele que se deu o começo da criação, a salvação do mundo, a renovação do gênero humano. É nele que o céu e a terra rejubilam e que o universo inteiro foi repleto de luz. Bendito é o domingo, pois nele foram abertas as portas do paraíso, para que Adão e todos os banidos entrem nele sem medo. A importância de vivenciarmos a liturgia dominical, a importância de vivenciarmos a Santa Missa. Porque durante toda a semana, como Felipe falou, nós vivenciamos a celebração de um santo, né? A liturgia ela sempre vai estar direcionada também à vida de um santo. O domingo é o dia do Senhor. É a principal da celebração da Eucaristia. Por ser o dia da ressurreição, é o dia da Assembleia Litúrgica por excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria e do descanso do trabalho. O domingo dentro do ano litúrgico é o fundamento e o núcleo deste ano. Então nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, devemos buscar viver o dia do Senhor, de vivermos o domingo e de conhecer o nosso tempo litúrgico, conhecer cada período, cada vivência, cada santo, e de celebrarmos junto ao Senhor esse dia santo, esse dia que é único e que é especial no nosso ano litúrgico. E já finalizando, né, nosso momento de formação hoje, que possamos ver os tempos litúrgicos, né, como sendo os tempos que alimentam a nossa fé, né, através das celebrações, de todos os ritos da liturgia. Eles alimentam nossa fé e renovam, né, a nossa certeza na salvação que Cristo anuncia a cada um de nós todos os dias. E nos leva também a entender que o tempo cronológico de nossa vida é passageiro, mas esse tempo da graça de Deus, que é o tempo que vivemos agora, não é passageiro. É um tempo que não tem fim e que terá o seu ápice, não na morte, mas quando ressurgirmos no último dia com Cristo. Mas para que isso aconteça, é preciso fazermos a nossa caminhada de santificação, né, na nossa igreja, que vivendo cada domingo desse, a celebração da Eucaristia, vivendo os tempos litúrgicos, porque ele nos traz uma pedagogia para nos ensinar e nos mergulhar nesse mistério, né, para daí construirmos passo a passo a nossa salvação. E aí é importante sempre estarmos querendo entender, né, como funciona a nossa igreja, né. Hoje falamos um pouco sobre o ano litúrgico, né, foi uma parte introdutória, mas que dentro desse ano litúrgico existem tantas outras coisas que precisamos conhecer. O centro dele é a celebração eucarística, aos domingos, o dia do Senhor. Mas que dentro dessa celebração, dentro desse domingo, ainda existem muitos significados, muitos gestos e símbolos que precisamos compreender. Mas ao longo das nossas formações nós vamos compreendendo cada parte dessa aos pouquinhos para aí termos uma vivência fiel e verdadeira das nossas celebrações, dos nossos momentos de encontro com a Palavra de Deus e com a Eucaristia.
para aqueles que ainda ficaram um pouco com dúvida de como funciona o ano litúrgico, assim como o nosso calendário civil tem uma representação gráfica marcando os dias, as semanas, o mês e os anos, nós também temos na nossa igreja a representação gráfica do ano litúrgico. É uma estrutura que nos ajuda a compreender todo o ano, né? E ele mostra as divisões, como vocês podem ver nessa imagem, mostrando, né, que é um ciclo que na verdade não tem, marca-se um início e um fim, mas que como o tempo não tem início nem fim, porque o tempo é Deus, a gente vai revivendo esse ciclo. E aí todos os anos começamos um ciclo e terminamos outro. Começamos o ano A, depois vamos para o ano B, depois para o ano C e depois novamente retornamos ao ano A. E assim vamos sendo introduzidos no mistério de Cristo todos os anos. E aí vocês, através dessa representação gráfica, podem observar bem direitinho as divisões do ano litúrgico, nos dois ciclos, o tempo comum, o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, bem definido, bem detalhado e todo dividido, para que possamos unir o nosso calendário civil ao calendário litúrgico da nossa igreja. Embora eles sejam diferentes, comecem em tempos diferentes, mas um não exclui o outro, porque nossa vida é pautada nos nossos afazeres diários e nossa vida religiosa. Então devemos unir, né, ter o conhecimento dos dois calendários para que possamos, unindo os dois, possamos viver nossa vida terrena, mas sem esquecer da nossa parte espiritual. Porque, como já disse, os tempos litúrgicos alimentam a nossa fé e renovam a nossa esperança na salvação a qual Deus nos deixou através de seu Filho Jesus. E assim a gente vai vivendo e aprendendo, né, com a liturgia da igreja a vivenciar todos os tempos e momentos que ela nos proporciona a cada dia, principalmente no domingo. Então, para finalizar esse momento, nós deixamos aqui o convite para que você possa entrar na nossa página, no nosso canal do YouTube, né, Casais em Oração Jaçanã, que você entre, compartilhe, deixe lá o seu like, que compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com as pessoas para que possam conhecer cada vez mais a nossa igreja, possa conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Então, até o próximo vídeo e que possamos nos encontrar na próxima semana. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima formação.